todos. Hoje, nesta Santa Missa de Finados, nós vamos rezar pela alma de Antônio Pereira Andrade, Maria do Carmo dos Santos e Darina Aparecida da Silva, por José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Eduardo Souza Lima, Lourdes Aparecida da Costa, Celina Fernandes Conceição, Maria Alves de Santana, Benedita da Costa e Irene Marcondes Guimarães. Pela alma de Ana Amélia Alvarenga, ação de graças a Santa Expedita, a Santa Edviges, a Nossa Senhora Aparecida, pelas almas aflitas, dos aflitos e dos necessitados. Pela alma de Roque Marzilli, Maria Montanini Marzilli, Cláudio dos Santos Oliveira, Renata Araújo Alexandre, Júlia Araújo Alexandre, Benedita Alexandre Filho, Brígida dos Santos Oliveira, todos os falecidos da família Marzilli, Araújo, Alexandre Montanini. Pela alma de Giselda Riveiros Alexandre, Maria Rosa Alexandre, Odete da Cunha Araújo, Domingos Santa Catarina, Walter Araújo Alexandre, Wilson Araújo Alexandre, Valdemar Araújo, Santo Montanini, Tereza Pardini Montanini, Pedro Marzilli, Ana Della Rosa Marzilli, Adélia Merig Pazini, Santo Pazini, falecidos da família Merig e família Pazini, e pela alma de Vilma Marzilli, pela alma de Antônio Rascatori, Maria Luzi Rascatori, família Luzi, família Rascatori e família Pereira, pela alma de Seclerbe Araújo Vitorino, Luiz Bernardo de Araújo, Quitéria Maria de Araújo, Alzira Vieira de Souza, Maria Vieira de Araújo, Iracema Vieira de Araújo, Josefa Vieira de Holanda, Antônio Bernardo Neto, João Vitorino de Araújo, Josefa Maria de Farias, Evandro Bezerra de Lima, por todas as almas dos falecidos da família Araújo, Vieira e Vitorino, pelas almas do purgatório, pela alma de Araci Rocha de Boni, do senhor Genor de Boni, de Severino Freire Medeiros e Ivone Cabral Hermenegildo. Hoje nós vamos rezar também pelo 7º dia de falecimento da dona Ione Romanoli Paura. Segura o livro aí também. Tudo isso. Por todos os falecidos da família Sá, Souza, Sobral, Camilo e Ferreira, pela alma de Rosa Maria Soares, por todos os falecidos da família Soares da Cruz, família Ferreira, Bezerra, Nascimento e família Pessim, pela saúde e recuperação do Alain Colombo, pela alma de Suzete Mariano Martins, Neuza Maria Mariano, Carlos Alberto Martins, Terezinha Gonçalves Ferreira, Vicenza Gonçalves de Siqueira, José Carlos de Rezende, Gabriela Casalas, da dona Iole novamente, pela alma de Domênica de Ângeles, por todos os falecidos da família Roche, da família Garcia, da família Almeida e da família Menezes, pela alma de Sâmia de Almeida Roche, pela alma de Expedito Gonçalves de Souza, João Batista Gonçalves de Souza, Irivan Soares de Souza, Flávio Soares, e por todas as almas, pela alma de Francisco Matias da Silva, Tereza Maria da Silva, Douglas Francisco Blanc, Francisco da Silva Filho e Luiz Blanc, pela alma de Lourdes Blanc, Terezinha de Jesus, Benedita Calixto da Silva e Margarida Calixto da Silva, pela alma de Severino Freire de Medeiros e de Ademar Freire de Medeiros. Oi? Eu não estou ouvindo daqui, não dá, desculpa. Pela alma de Maria José Gonçalves, Raimundo Marinho, José Marinho, Luiz Marinho, Pedro Gonçalves Tavares, Meire Gonçalves, Francisca Carvalho, Osmar Tavares, Irani César, José Vieira, Francisca Saraiva, Antônio da Silva, Edmar Carvalho, José Nildo Tavares, Antônio Venâncio, Maria Venâncio, Maria Rosa da Silva e Lourenço da Silva. Por todos os falecidos da família Moro, Degan, Rebelato e Galana e por todas as almas.
pela alma de José Petrone, Laura Bazan Petrone, Carlos Petrone, Angelina Petrone, Elvira Petrone e Célio Petrone, pela alma de João de Souza, Georgina de Souza, Terezinha Escudeiro e Francisca Blasi, pelos falecidos da família Santo e por todas as almas, todos os falecidos da família Clemente e família Bracali, pela alma de Maria do Carmo da Conceição, Teófilo Gonçalves da Costa, Antônio Eustáquio Gonçalves da Costa, Elisângela Gonçalves, Geraldo Gonçalves da Costa, de Mário Lúcio Gonçalves da Costa, Donizete Gonçalves da Costa, Aparecida Vieira da Costa, pela alma de Maria Benedita, de Ângela Maria das Graças Gonçalves, José Maria de Rezende, Terezinha Maria de Rezende, Maria Concebida de Jesus, João da Silva, Manuel Francisco, pela alma da Dona Aide, de Rodolfo, de Vera, de Ataíde e do Senhor Ataíde, pela alma de Maria da Conceição, de Daniela, de Dione e de Pedro, e Dalina Gonçalves Costa, Armando Gonçalves Costa, Maria Clara de Jesus e José Folosino, e por todas as almas esquecidas e do purgatório. Todos falecidos de Antônio Quintiliano Alves, Manuela Serradilha Alves, Francisco Quintiliano Alves, Maria do Carmo, João Quintiliano Alves, Ataíde Quintiliano Alves, Hilda Quintiliano Alves, Maria das Dores Ferreira, João Tibúrcio, Maria Aparecida Tibúrcio, Edelson Aparecido de Carvalho, Jamil Pereira Alves, José Quintiliano Alves, Claudemir Bicalho e Claudecir Bicalho, de Cleison Bicalho, de Lourdes Deleze, Valentim Serradilha, Valdir Teixeira, Felipe Teixeira, Nadelson Aparecido de Carvalho e por todos os falecidos da família Quintiliano Alves. Pela alma de Antônio Queiroz, Olímpia da Conceição Queiroz, Antônio Queiroz Filho, Domingas Augusto Pinto Queiroz, Olímpia Queiroz Lopes, Aurora Queiroz, Valéria Queiroz Chacon, Maria Vilaneide Queiroz, Manuel Pereira de Brito e Anderson Pinto da Silva. Pela alma de Irene Enes Nascimento, por todos os falecidos da família Araújo, Silva, Enes Pinheiro, Souza, Pacheco de Carvalho, Canjur e Nascimento. Pela alma de Antônio Magon, por todos os falecidos da família de Dilson Antônio Ramos, por todos os falecidos da família Magon, por todos os falecidos da família de Vicente Boaventura e por todas as almas, por todos os falecidos da família Manóquio, Gazzaroli e família Zago, pela alma de Paulo Ferreira Bezerra, Silvino Vitalino dos Santos, Jaime dos Santos, Bonifácia dos Santos e por todas as almas e por todas as nossas intenções que não foram ditas aqui, mas nós trazemos dentro do nosso coração. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar para iniciar a Santa Missa.
Também vamos rezar, lembrando, algumas já foram lembradas ali, rezar em memória da Dona Teresa Caldas, do seu Domingos, a Dona Rosa Soares, já foi dito ali, a Dona Cida, aquela que está na janelinha da Nossa Senhora Aparecida ali, Moisés Piacente, Divanir Poleto, também em memória de Maria das Dores e do seu José Francisco Ramos, em memória de Elza Aparecida, do seu Dirceu e da dona Gessi Hernandes, e também pedir muita bênção para Maria Lara, a Jéssica, a Marilza e também para o Rodrigo, lá de Bertioga. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, também aos que morrem em Cristo, em Jesus, Deus os levará com Ele à sua glória. Se em Adão todos morreram, em Cristo todos ressuscitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vamos cantar o hino de louvor, se for possível.
Bem, oremos. Deus Pai de misericórdia, escutai com bondade as nossas orações, para que ao confessarmos nesse dia de finados a fé muito mais forte na ressurreição de Jesus, teu Filho, se confirme também em nós essa mesma ressurreição de quem te serve, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem eu terei medo? Uma só coisa eu peço ao Senhor, e por ela desejo bastante: é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para sentir felicidade da suavidade do Senhor e visitar o seu verdadeiro santuário. Ouvi, Senhor, a tua voz da minha súplica, e tenha compaixão de mim e atendei-me. Que a tua face, Senhor, que eu quero ver, não esconda essa face de mim. Eu espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor e seja uma pessoa forte. Tenha coragem e confia no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, por todos os séculos. Todos. O Senhor é minha luz e salvação. Coríntios. Leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça e um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu, da terra, porque o Senhor escondeu essas verdades a quem é inteligente, a quem é sábio, e o Senhor revelou aos mais pobres e aos mais pequenos. Sim, ó Pai, eu te agradeço, porque assim o Senhor quis, assim foi tua vontade, porque tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, vinde a mim, todo mundo que está cansado, oprimido, e eu aliviarei vocês. Tomem sobre vocês a minha missão, o meu jugo, e aprendam de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e vocês certamente vão encontrar descanso, um refrigério para as tuas almas, porque a minha missão, o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que de finados nós temos que contextualizar essa celebração, porque nós sabemos, na história do mundo, e onde o cristianismo está inserido, na história do mundo nós sabemos que a morte, ela tem valor, por incrível que pareça. A morte tem valor. No Egito a morte era cultuada, e era um culto assim, chique, né? Se fazia até as pirâmides. Pirâmide era um túmulo de defunto, eu não sei porque tanta pessoa adora a pirâmide, não sei para quê. É um túmulo. Pirâmide é um túmulo, se bota um defunto. E aquilo tudo era assim, no sentido de dedicar, né, a imortalidade da alma, a imortalidade da pessoa. E assim foi. É claro que há grupos religiosos que não acreditam na ressurreição, não acreditam na imortalidade da alma. É evidente. No tempo de Jesus havia os saduceus, que eram as pessoas mais ricas, os proprietários de terra, né, mesmo proprietários de terra, eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, morrer não significa nada. Morrer não tem valor nenhum. Morrer não se deve respeitar quem morreu. Eles pensavam assim. Jesus se defrontou. E são essas pessoas que vão julgar Jesus depois da sexta-feira da paixão, né? Serão os saduceus. Eles é que vão julgar no tribunal, sexta-feira da paixão, Jesus. Eles não acreditam na possibilidade da imortalidade da alma. Os pobres creem. Isso desde os primeiros tempos. Os mais pobres, paralelo até às religiões oficiais, pobres creem, né? Nós sabemos que daí a morte também está presente na literatura, né? Sempre presente nas grandes obras, né? Quem já leu a Divina Comédia de Dante, aliás, a Divina Comédia de Dante é um livro que só tem um personagem vivo, né? Que o restante são almas ou felizes que estão no céu ou almas
tristes condenadas que estão no inferno. Machado de Assis, grande Machado de Assis, da nossa literatura, né? Machado de Assis escreveu um livro escrito por um defunto, né? O autor é um defunto, né? É claro que é ele, mas ele colocou o personagem escrevendo a história, que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quer dizer, é o defunto contando as suas memórias, né? E é o único livro do mundo que é dedicado aos vermes do cemitério, aos vermes que vão... Ele dedica o livro, né? Aos vermes do cemitério que vão comer meu corpo, etc, etc. Então, a morte, ela está presente, seja na vida real das pessoas, seja nas diversas manifestações religiosas, desde o Egito, até na literatura também. O Érico Veríssimo escreveu um livro muito bonito, que vale a pena ler, chamado Incidente em Antares. Antares é uma cidade. E existe essa cidade, é lógico. Antares é uma cidade onde as pessoas viviam da maneira mais horrorosa do mundo, com corrupção, uma coisa horrorosa, né? Vivia de um jeito horroroso. E acontece uma coisa estranha. Os mortos do cemitério começam a reviver. Isso do livro lá do Érico Veríssimo. Os mortos começam a reviver e os mortos começam a vir e a denunciar todas as pessoas. Olha que beleza. Você vê que às vezes a gente acha que morreu, acabou. Não morreu, mas não acabou. Todas as religiões do mundo creem, né, nessa imortalidade da alma. Nós cristãos também cremos na imortalidade da alma e cremos na ressurreição de Jesus. O que aconteceu com ele acontece conosco. Não é reencarnação, porque reencarnação é uma coisa meio complicada, né? Porque você morre, você vai negociar com São Pedro, né? Negociar com Deus, que você quer retornar, mas você quer retornar assim, assado, né? É meio complicado, porque a decisão do retorno não é do defunto, a decisão do retorno é de Deus, então você não sabe o que Deus vai fazer você retornar. Na verdade, às vezes você quer retornar como um príncipe, quer retornar como um grande empresário cheio de dinheiro, você quer retornar como uma coisa bonita, aí Deus manda você retornar como um cachorro, como um bicho qualquer, uma pedra, uma planta, né? Então, a ressurreição é a certeza absoluta, a prova de Jesus prova isso, de que a imortalidade da alma nos garante a essência do que somos. Não perdemos a essência do que somos. Essa é a diferença entre nós e o Espiritismo, de certa forma. Nós não perdemos a essência do que somos. Porque quando Jesus ressuscita, todos reconhecem Jesus. Eles olham para Jesus e falam, é o Senhor. E quem não acredita, quem não está, Jesus ainda mostra ainda o buraco da mão, do prego, aquela coisa toda, faz aquele gesto. Para mostrar que a essência é Ele continua vivo. É a certeza, a grande sabedoria, o livro da sabedoria começa com Jó, justamente para mostrar para a gente isso. A certeza da força da vida que Deus nos dá. Por isso que Jó diz, eu sei que o meu Redentor está vivo. O Redentor é Deus, é o Cristo, é Jesus, Ele está vivo. Ele está presente na nossa vida. Ele não muda a essência do ser. E a gente também não muda a essência da gente. Não é? Como diz
o universo das religiões, né? Isso lá desde o Egito, porque não podemos esquecer nunca do Egito, né? Quando você vai ler a Bíblia, porque os hebreus ficaram 200 anos no Egito escravos, ficaram como escravos. E eles aprenderam muita coisa lá, mesmo como escravos, eles conviviam lá, naquela sociedade. Eles aprenderam muitas coisas, que depois foram repassadas, né, para a Bíblia, de uma maneira diferenciada, né? A alegria da ressurreição. Por isso que Jesus aqui, tem uma hora que Jesus cansa de falar com gente burra, cansa de falar com gente que não acredita em nada, cansa de falar com gente tonta da cabeça. Aí Jesus faz uma prece, ele agradece a Deus, porque Deus revelou aquilo que é importante, aquilo que é essencial para os mais pequenos, para os mais pobres. Ele faz essa oração. Não é uma oração de vingança, né? Não é oração de vingança, mas é uma oração que revela bem o entendimento da vida, entender a vida, compreender a vida, seguir Jesus. Ele sabe, todo mundo sabia que Jesus ia acabar na pior. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que ele ia acabar desse jeito aí, no suplício. Todo mundo sabia. Mas o seguir Jesus não é simplesmente seguir por seguir. Eles seguem Jesus porque eles sabem que, pior que seja o suplício que ele vai passar, ele vai vencer o suplício. E quem não quer vencer? Quem não quer ser vitorioso diante do suplício? Todos nós queremos. Então, respeitar a morte que existe no costume cristão desde o século II. Jesus, desde a primeira sexta-feira da Paixão, primeira Páscoa, o respeito à morte, que passa a ser uma celebração de todas as igrejas cristãs. Isso foi começou na África, né? Começou na África essa memória, fazer a memória de quem foi cristão, a memória de quem teve fé. Isso começou na África, depois na França. A França foi no século X, mais ou menos, em que se começou. E aí aquilo ali foi depois, essa celebração de hoje, 2 de novembro, foi estabelecida na França, né? Essa celebração foi se espalhando, essa cultura, esse ensinamento sobre respeitar quem já morreu, respeitar os mortos. E o respeito por a essência da pessoa se encontra com Deus, está em Deus, está com Deus. Então, esse dia de hoje é um dia tem um caráter assim muito maior do que a gente pensa, do que a gente quer. Ele tem um caráter muito maior. É o caráter do respeito. Tem gente que não acredita em nada. Não, tá bom, a gente respeita quem não acredita em nada. Ninguém vai lutar, vai guerrear, vai brigar por causa disso. Aliás, não é para brigar em nada. Não fazer briga com nada, né? Em nada. Mas nós não somos assim. Nós damos testemunho, como diz os apóstolos. Damos testemunhos daquilo que vimos. Damos testemunho porque cremos. De pé. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês renunciam a Satanás? Eu renuncio.
Vocês renunciam a todas as obras de Satanás? Vocês renunciam a todas as seduções de Satanás? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Essa é a nossa fé que da Igreja recebemos dos apóstolos que nos deram essa fé, transmitiram para nós e que com sinceridade, com verdade, com amor, a gente professa nesse mundo, que nos dá a alegria em Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, oremos a Deus, nosso Pai, Senhor da vida e o Senhor da morte, pedindo-lhe que dê o descanso eterno a todos os fiéis defuntos e a paz aos que choram com saudade, dizendo com humildade: ouvi-nos, Senhor. Vamos rezar pelas igrejas cristãs de um ponto ao outro da terra, do planeta Terra, para que ajudem os seus fiéis a apreciar a sabedoria, de entender as coisas invisíveis e eternas. Oremos, irmãos. Rezemos por todos os fiéis que acreditam no Evangelho de Jesus, para que na manifestação do Cristo Redentor possam contemplar a Deus, uma beleza isso, possam contemplar a Deus face a face. Oremos, irmãos. Pelas pessoas que se dedicaram a uma vida pública e social, e por aqueles que lutaram por maior justiça no mundo, para maior fraternidade no mundo, para que o Senhor os recompense de seus trabalhos. Oremos, irmãos. Por todas as pessoas que choram a morte de uma pessoa querida, a esposa, o marido, o filho, o amigo, para que sejam consolados e que acreditem na imortalidade da alma. Oremos, irmãos. Rezemos também por todas as pessoas da nossa paróquia que já morreram no conforto da fé, da oração cristã, para que o Senhor acolha todos eles. São um número muito grande, para que o Senhor acolha todos eles na sua misericórdia. Oremos, irmãos. E rezemos também pelas famílias das 700 mil pessoas que morreram, vítimas da Covid. Uma tragédia no Brasil. O Brasil foi o país que mais morreu gente no mundo inteiro. E que o 2 de novembro sempre vai trazer aquela dor, aquela situação de barbaridade para quem ficou, mas sempre fazer aquilo. E que traga a essas famílias a força necessária, a fé necessária para crer na ressurreição dessas pessoas, crer na vida e caminhar para frente. Nunca será esquecido isso, não tem jeito, né? A gente passar uma borracha, se esquecer. Então que Deus olhe, o Senhor ressuscitado, olhe para essas pessoas, para essas famílias, e que fortaleça a fé dessas pessoas. Oremos, ouvir todas as nossas preces e que nós a entregamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Ele disse ao Senhor: Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem. Aceite com bondade, Senhor, as nossas ofertas, e fazei que os vossos fiéis defuntos sejam recebidos na glória do teu Filho, a quem nos unimos nesse sacramento de amor, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação te agradecer, sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Tomando sobre si a nossa morte, Ele livrou-nos da morte eterna, oferecendo por nós a sua vida, abriu-nos as portas da vida imortal. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a tua glória, cantando a uma só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ia ser entregue por vontade própria, sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério admirável da fé, para que o mundo seja salvo. Ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos admitiste aqui na tua presença para te servir desses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir, e todos os que estão ao serviço do vosso reino. Lembrai-vos, ó Pai, de todos os fiéis defuntos, de todas as almas santas e benditas, de todos os nomes que nós anunciamos, proclamamos nessa celebração. Especialmente queremos que o Senhor se lembre da alma da Dona Iole Romanoli Paura e de tantas outras pessoas também que partiram deste mundo. Admiti-os na luz da tua presença, nós te rogamos. Também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, com os bem-aventurados, legítimos e verdadeiros apóstolos de Jesus, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com um só coração, com uma só alma, o respeito à ressurreição de Jesus, a força da ressurreição, que é uma força terrível, assim, grandiosa demais, que vai além da gente. Rezemos a oração que Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e de toda e qualquer perturbação dessa vida, enquanto esperamos a tua vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, salvando o corpo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós pedimos, seja para a vida eterna. Amém. Sustenta remédio para a minha vida. Amém. Ressuscitando Lázaro, seu amigo, Jesus disse para a família dele e para todo mundo que estava ali: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Quem vive e crê em mim, vai viver para sempre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses servos que por todos eles nós rezamos e lembramos, sejam todos conduzidos à tua morada de luz e de paz, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Santos de Deus, vinde em auxílio de todas as almas e de todos os fiéis defuntos. Anjos do Senhor, corram ao encontro deles. Acolha, Senhor, a alma dos fiéis defuntos, levando a presença do Altíssimo. Jesus Cristo os receba e os anjos os acompanhem. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a tua luz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, todos, e brilhe para eles a tua luz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Rezem. Quem não for no cemitério, que é uma prática cristã, visitar o cemitério. É só visitar. Reze o Creio em Deus Pai, o Pai Nosso, Ave Maria. Se for possível, se tiver um lugarzinho lá, acenda uma vela, que é o que a tradição manda. Se você não for no cemitério, está perdoado, mas reze em casa e se acha um lugarzinho na sua casa lá e acenda uma vela também, tá? Faz o mesmo efeito. Coragem, minha gente. Bom final de finados para vocês. Uma boa semana cheia de saúde. E no domingo que vem a gente se encontra de novo para celebrar, se reunir e pedir a Deus coragem para todos nós. Amém.